Cara, primeiro episódio do Treta News. Treta News do Andrei? Não é Treta News. Não é bem assim. Eu sei que muitos de vocês me avisaram, não faz isso, você vai se complicar. E se o canal acabar, é toda culpa minha. Tudo bem, pode ficar tranquilo. Mas então vamos lá, o que eu pensei em trazer pra vocês? Ó, eu já tô aqui na frente do computador, o que eu vou mostrar pra vocês? Vocês já viram aí pelo título, que é sobre a treta do ISO. E essa treta do ISO já tem um tempo que tá aí na internet, apresentada pelo Tony e a Chelsea Northup, que é um canal americano lá com mais de 1 milhão de inscritos. E eles basicamente falam que o ISO é uma mentira, que não tem sentido o ISO. Que você basicamente pode fazer todas as suas fotografias com ISO mínimo, depois você vai lá, levanta 1, 2, 3, 4 pontos de luz na edição. E você vai ter a mesma fotografia, segundo o Tony e a Chelsea Northup. Teve o F-Stoppers, que é outro canal americano, que fez uma avaliação mostrando que não era bem assim. E aí a gente teve o primeiro brasileiro que fez essa análise, que foi o Armando Vernalha. E a análise do Armando Vernalha foi excelente, assim, eu queria fazer o teste, eu tava pensando em fazer o teste, e depois de ver o vídeo dele eu me desmotivei. Porque ele basicamente fala que essa discussão é totalmente inútil. Mas eu acho que não é bem assim, não é totalmente inútil. Então é isso que eu queria apresentar pra vocês hoje. Rebater um pouquinho os argumentos que foram apresentados. O Vernalha fala que não tem por que você fazer fotografias subexpostas se a ideia de fotografia digital é você poder ver o seu trabalho na hora e corrigir lá na hora, certo? Então não tem por que você fazer as fotografias subexpostas. Vale mais você acertar o ISO ali na câmera, ter uma exposição correta e poder ver em tempo real o seu trabalho, como que tá saindo. E eu concordo com essa parte, acho que é isso aí mesmo. Não tem por que você fazer fotografia subexposta se você poderia ter ela correta em câmera. Ele fala também no vídeo dele sobre as generalizações que o Tony fez lá no vídeo dele. Porque o Tony ele basicamente fala assim: toda câmera digital funciona dessa forma. E não é assim. Eu tenho aqui 4 câmeras aqui em casa, que eu testei 3 delas, tá? M50, testei a D600 e a D700 da Nikon e fiz esse teste. Como é que é esse teste? Se você tem um ISO base de 100, você faz com ISO 3200. Então eu fiz a fotografia bem exposta em 3200 e depois eu reduzi para ISO 100 e fiquei com uma imagem super subexposta. Todas as fotografias em RAW para ver qual que vai ser a recuperação que eu vou ter no software de edição, que no caso vai ser o Lightroom. Então o que vocês vão ver agora é a recuperação que eu fiz. Eu vou mostrar primeiro a fotografia original, depois como que fica recuperada, e vocês vão ver as comparações entre essas 3 câmeras, a D700, D600 e a M50. Será que é a mesma recuperação que eu vou ter? Então me acompanhe aqui no computador e vamos dar uma olhada. Bom, vamos lá então para as fotografias. Aqui eu tenho as 6 fotografias que eu fiz, 2 com cada câmera. A primeira fotografia que eu vou comparar são as obtidas com a D600. A gente tem as 2 fotografias aqui na imagem, na tela, e olhando assim de longe você não consegue ver diferença, né? Uma delas estava extremamente subexposta em ISO 100 e a outra foi obtida em 3200 já de câmera. Deixa eu mostrar como é que ela era subexposta. Assim, a fotografia era originalmente assim, você quase não vê nada, você só vê aqui onde que a luz passa entre a cortina e a parede. Só isso você vê basicamente. E aí eu aumentei 5 pontos de luz e eu tenho essa imagem, certo? Se eu comparar as duas aqui, vamos ver. Então, aqui eu tenho, na esquerda aqui eu tenho a com ISO 100 e na direita eu tenho a com 3200. Se eu aproximo aqui na cortina, vamos ver o que a gente obtém. 2:1, certo? Então, aqui na esquerda a gente tem de ISO 100 e na direita de ISO 3200. E a gente vê que realmente a com ISO 3200 tem menos ruído. Então aqui a gente já desqualificaria o teste do Tony. Que a gente vê que realmente tem um pouco mais de ruído aqui. Você vê que aqui tem um pouco mais de verde, como que teve um color cast aqui, uma aberração cromática, alguma coisa assim, que jogou verde aqui nessa recuperação de ISO 100 para 3200. Que você não vê aqui. A gente pode dizer que realmente é muito próximo nesse caso, tem pouca diferença. Você tem que fazer realmente o pixel pick, que é realmente olhar pixel por pixel ali para conseguir ver as diferenças. Se você olhar de longe assim, tá basicamente igual as duas imagens, certo? Agora eu vou mostrar as imagens da D700. Eu fiz ela um pouquinho super exposta aqui, não ficou bem como estava a outra na exposição, mas dá para ter a mesma ideia. Então vamos aproximar aqui. Na esquerda agora a gente tem a de 3200 e na direita a gente tem de ISO 100. Vamos ver o que a gente obtém.
Agora, da mesma forma, a gente vê que com ISO 100 recuperada tem mais ruído, certo? Você vê que tem um pouco mais de ruído, mas não é nada muito gritante. Eu diria que até nem tem aquela aberração cromática de verde aqui na cortina, você vê que não criou tanto. Mas tem um pouco mais de ruído nesse caso do que no D600. Então a gente já vê que tem uma diferença um pouquinho maior aqui entre a D600 e a D700. Você vê que tem consideravelmente mais ruído aqui na imagem recuperada, que você não tem na imagem obtida originalmente em ISO 3200. Beleza. Agora a gente vai olhar as fotografias da M50. Vamos ver. Eu diria que já olhando de longe a gente já vê uma diferença muito grande entre essas duas fotografias. Na esquerda a gente tem a fotografia original em 3200 e na direita a gente tem a fotografia em ISO 100. Agora eu vou aproximar aqui na cortina. Olha a diferença que você tem agora aqui na cortina. Como você tem um banding, que é essas linhas aqui, ó, que você só vê aqui na imagem recuperada aqui da M50, que você não vê na imagem original em 3200 de ISO. Então você vê um banding, você vê uma aberração cromática aqui de verde, roxo. Você vê muito mais ruído também na fotografia recuperada. Olha como essas linhas roxas aqui você vê aqui nessa recuperação da M50 que você não vê aqui na original em 3200 de ISO. Então nesse caso da M50 a diferença é bem maior, bem mais evidente do que nos outros dois casos, mas cada uma das câmeras teve um resultado diferente. Então, ao contrário do que o Vernalha falou, eu não acho que é de total irrelevância esse tipo de teste. Ele é irrelevante no sentido de você dizer assim, eu vou fotografar sempre em ISO 100 que eu vou ter a mesma qualidade. É irrelevante isso, porque você não vai fazer isso, não tem sentido. Você quer ver seu trabalho lá na hora e ver se está ficando bom. Mas eu acho que ele é relevante no sentido de você conseguir ver a recuperação das sombras da sua câmera. A gente vê, por exemplo, que a D600, que foi o melhor caso aqui apresentado, esses 5 pontos de luz que você joga no ISO 100, ele te dá um resultado muito próximo ao ISO original. Então você vê que o arquivo aqui na D600 é o que obtém mais informação, ele guarda mais informação no RAW. Você vai ter mais detalhes, mais informações quando você tiver uma imagem subexposta. Aí você vai dizer assim, mas quem que vai fazer uma imagem subexposta a 5 pontos? E você faz isso também. Principalmente em interiores, por exemplo, que você tem uma fotografia, digamos que você não vai utilizar o flash e você expõe para fora, você vai ter o interior muito escuro. Então se você puder aumentar essas sombras, você vai ter uma qualidade melhor na D600 do que na M50. Então esse teste de recuperação, ele é interessante para você ver a capacidade da sua câmera e você compreender bem o seu equipamento e saber as limitações dele e até onde você pode ir com ele. Eu acho relevante por isso, por esse motivo. Eu sei que na M50 eu não tenho a capacidade de recuperação das sombras, de jogar a exposição onde não tinha no meu arquivo RAW, como eu tenho na minha D600 e na minha D700. Eu acho que isso ficou bem evidente ali no teste que a gente fez. Então, por isso, eu acho que não é totalmente irrelevante, como o Vernalha falou. Eu acho que o vídeo dele é excelente. Eu vou deixar o link aqui. Vou deixar o link de outros canais. Inclusive, essa sugestão do tema foi do Giovanni, do Fotografia para Iniciantes. Vou deixar o link do canal dele também. Então, acessa os canais aí. Eu quero que você vá lá assistir o vídeo do Vernalha, que é muito bom, é muito interessante. Você tem que dar uma olhada. E acessa também o canal lá do Giovanni, que é muito legal. E, claro, se você puder acessar, você compreender inglês também, dá uma olhadinha lá no vídeo do Tony Northup e do F-Stoppers. Vou botar os links aqui embaixo também para vocês verem. Você tem outras sugestões aí de não é bem assim? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você achou desse formato. Não foi tão desrespeitoso dessa vez, né? Acho que a galera não vai ficar tão brava. Vernalha, se você vê esse vídeo aí, eu admiro muito teu trabalho. Quero seu feedback aí sobre a minha análise. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!